meus amores, estamos aqui, mais uma vez aqui, para responder aí as perguntinhas a vocês, que vocês fizeram aí a gente aí na nossa comunidade. Eu e meu esposo. Olá, pessoal. Eliezer, né? Eliezer Pereira. A produção, Eliezer. Pois é, vamos responder aí as perguntinhas aí agora. São 28 perguntinhas e vamos estar respondendo para vocês. A primeira pergunta vem do cantinho da nossa querida amiga Júlia, mãe 5. A Júlia, ela pergunta: quantos anos juntos permanecem no mesmo primeiro amor? Bem, nós estamos com 21 anos de casado, já temos 21 anos e 8 meses. Continuamos nos amando, né? Continuamos no mesmo amor, né? Intensamente, cada dia que passa, mas com a ajuda do Senhor, né? Na nossa vida a gente vem permanecendo aí nesse amor, né? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Rotina Lê Cristina. A Rotina Lê Cristina, ela pergunta: quando foi o primeiro beijo? Essa pergunta eu confesso que quando eu li eu me surpreendi, né? Dei risada um pouquinho. Bem, o primeiro beijo foi em 3 de março, né? De 98. Foi o nosso primeiro beijo. Início do namoro, né? No início do nosso namoro. Mais ou menos por aí. Isso. Agora vem aí a terceira pergunta, que é da nossa querida aí, né, do cantinho da nossa amiga Dicas da Ana Gomes, né? A Ana Gomes, ela faz a pergunta para nós assim: quem é mais orgulhoso nas discussões? Quem encerra a discussão? Eu acho que ambos, né? Tem dias que às vezes eu tô mais chateada, tem dias que depende muito da situação. A gente reveza de alguma forma, porque isso acontece com humores diferentes, ânimos, né, diferentes. Então, às vezes a gente está com um dia melhor, um está melhor naquele dia, aquele ali vai resolver. E assim a gente vai levando, pelo equilíbrio, né? Os dois têm dificuldade, porque o orgulho é do ser humano, mas a gente tenta administrar isso juntos, dividindo a responsabilidade da paz, né, entre nós. Vem aí a quarta pergunta, que é do cantinho da nossa querida amiga Gelly Cris. A Gelly Cris, ela pergunta: quem paquerou primeiro um ao outro? Eu acho que eu tomei, né, a iniciativa de conversar. A troca de olhares foi mútua, né? Mas posso dizer que eu paquerei primeiro, porque eu tomei assim um pouco a iniciativa de começar um papo, né? Demonstrar interesse. Aqueles interesses iniciais daquele papinho de jovem, né? Quando está querendo alguma coisa. Quando aquela alma que reza, né? Como dizem. Vamos lá. Vamos aí para a quinta pergunta. A quinta pergunta é a seguinte: do cantinho do nosso amigo Edivan Gomes. O Edivan Gomes, ele pergunta: onde se conheceram? Isso mesmo. Aqui mesmo, na nossa cidade, nós nos conhecemos na igreja onde nós estávamos congregando, né? Foi ali mesmo que a gente se conheceu. Nós estávamos na mesma igreja e ela, eu já fazia parte e ela entrou depois como uma nova convertida e a gente se conheceu aos poucos. A gente começou a conversar e gostar do papo, gostar de uma aproximação, do diálogo. Gostei muito de conversar com ela e acabou, né, se tornando um namoro que foi transformado em casamento e que gerou essa união até hoje. Respondida aí a pergunta para o nosso amigo Edivan. A sexta pergunta vem aí do cantinho, né, da nossa amiga aí, Claudete Teles. A Claudete Teles, ela pergunta: onde se conheceram e o que mais marcou na vida de vocês? Bem, a gente acabou de responder, né? Nos conhecemos na igreja. E o que mais nos marcou foi a nossa ida, né? A gente foi morar em São Paulo. Isso, 4 anos, né? A gente morou 4 anos lá, isso nos marcou bastante, né? Foi uma trajetória, né, da nossa vida que nos deixou, nos marcou muito. Essa nossa ida, né? Essa nossa permanência lá durante 4 anos que estivemos lá, né? Que foi lá onde o Senhor também nos deu o nosso pequeno, né? O nosso filhinho. Então, espero ter, né, respondido aí a nossa amiga, né? Tá respondida aí a pergunta da nossa amiga Claudete Teles. A sétima pergunta vem da nossa querida amiga Aline Barbosa.
Aline Barbosa, ela pergunta o seguinte: qual sonho querem realizar juntos? O nosso sonho juntos é o nosso sonho da nossa casa própria, né? A gente ainda não conquistou, né, esse sonho e a gente tem esse desejo e esse sonho no nosso coração de conquistar esse sonho aí, a realizar, né, esse sonho da nossa casa própria, né? Espero ter a resposta, né, já. Vamos aí para a 8ª pergunta, né? A 8ª pergunta é da nossa querida, do cantinho aí, da nossa amiga Geiciane Barbosa, né? A nossa amiga aí, Geiciane Barbosa, ela faz a seguinte pergunta: tem filhos? Quantos? Temos filhos, sim. Nós temos 3 filhos. Geiciane, temos 3 filhos. A Tatazinha é a 9ª pergunta aí, é da nossa querida, né? Do cantinho aí, da nossa princesinha aí, Tatazinha Lima, né? A Tatazinha Lima, ela faz a pergunta assim: qual a maior bênção Deus proporcionou até hoje a vocês? A nossa maior bênção que Deus nos proporcionou foi a dos nossos filhos, né? Da nossa família, né? O próprio casamento e os nosso seus casamento, frutos, os nossos filhos, né? A nossa união. Isso é a maior bênção, né? Que Deus ele proporcionou na nossa vida, né? De todos os dias, essa nossa união com a nossa família, né? Com os nossos filhos, com o nosso netinho. Essa foi a maior bênção, né? Que o Senhor poderia nos proporcionar até hoje, né? Resumindo, a família, né? A nossa Resumindo, a família. Hoje, como ela está, uma bênção de Deus para nossas vidas. Isso. Vamos aí para a 10ª pergunta. A 10ª pergunta vem do cantinho aí da nossa amiga Andréia Ferreira, né? Do cantinho aí da Andréia Ferreira e Ricardo Soares. A Andréia, ela faz a seguinte pergunta: qual sua idade quando casou? A minha idade quando eu casei, eu tinha 17 anos. Foi a idade que eu casei. Casei com 17, né? Vem aí a pergunta agora do cantinho da nossa querida amiga Cleide Souza. A Cleide Souza, ela pergunta: o que mais tira vocês do sério? O esposo ajuda em casa? Meu esposo, ele me ajuda muito, né? Muito mesmo, em tudo que eu vou fazer, às vezes em casa, organizar, sempre tenho a ajuda do meu esposo, né? Ele sempre tá ali me dando aquela mão, me dando aquela força, né? O que mais nos tira do sério? Acho que sei lá, o que tira todas as pessoas do sério. Acho que tira, né? Todo mundo do sério. Às vezes quando a gente quer resolver alguma coisa que não sai do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente queria, né? Às vezes uma viagem que a gente quer fazer e às vezes não dá certo naquele dia, naquele momento. Isso às vezes me tira um pouco do sério. Creio que ele também, né? Sai um pouco do sério quando, não sei, ele pode responder aí também. Eu sou meio ansioso, né? Então, o que tira a gente do sério às vezes é quando a gente não consegue, apesar dos preparativos, apesar de se organizar, não consegue realizar aquilo que a gente quer no tempo que a gente espera. Eu acho que isso mexe com todo mundo, eu acho que é isso também que nos tira do sério. Os contratempos, os imprevistos que atrapalham o tão planejado, né, projeto da gente. Mas faz parte da vida. Vamos aí para a 12ª pergunta, né, que é aí do cantinho do nosso querido amigo, né, Top Tutoriais, que é o cantinho do Cris, né? O Cris, ele pergunta assim: quem tem mais preguiça? A pergunta do Cris é bem engraçada, né? Preguiça, eu acho que todo mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas, principalmente os casais, tem um pouco de preguiça, assim, às vezes no final de semana, né? Final de semana deixa um pouco a desejar, né? Às vezes a gente passa a semana ali naquela luta, a luta diária, né? Do dia a dia, na semana. E geralmente final de semana você quer ficar um pouco mais na cama, né? Você quer ficar um pouco, descansar um pouco mais, né? Digamos assim. Então é isso que acontece, né? A gente tem um pouco de preguiça sim no final de semana. No final de semana a gente se tira mais pra gente mesmo, pra ficar um pouco mais, né? Um pouco mais na cama. Isso às vezes acontece. Acho que o que acaba tendo mais preguiça é aquele que se esforçou mais naquele período ali, que está mais desgastado, cansado, acaba tendo mais preguiça para recuperar, né? Isso, espera aí, né?
Agora vamos aí para a 13ª pergunta, que é a pergunta do cantinho aí da nossa amiga, né, Vivendo e Aprendendo, né? A nossa amiga Vivendo e Aprendendo, ela faz a pergunta assim: quantos filhos? Qual a idade do mais novo? Bem, a gente já respondeu, né? A gente tem 3 filhos, e o meu filho mais novo, ele tem 9 anos. Ele completou 9 anos agora. Vamos aí para a pergunta agora da nossa querida amiga, né? Vamos para a 14ª pergunta, que é do cantinho aí da nossa amiga Futrica na Cozinha. Futrica na Cozinha, ela faz assim, ela pergunta: realizou tudo o que queria? Não. A gente ainda não realizou tudo o que a gente queria. Ainda tem algumas coisas que a gente tem desejo, né, e quer realizar. E uma delas é o nosso sonho, né? Como a gente já falou aí na pergunta aí acima, né, que fizeram para nós. E é isso aí. Vamos para a 15ª pergunta. A 15ª pergunta é da nossa querida amiga Vanessa Vieira. A Vanessa Vieira, ela faz a pergunta assim: o que vocês mais gostaram um do outro? Prato preferido, música que marcou, como se conheceram, planos para o futuro? Uma pergunta e tanto, né? Uma pergunta e tanto, né? Mas é uma pergunta legal, né? A gente vai estar respondendo aí a nossa amiga Vanessa Vieira. Abrindo o coração. Vamos abrir aí nosso coração. O que mais gosta um do outro? O que eu mais gosto dele, né? Eu gosto mais dessa tranquilidade que ele tem, né? Essa paciência, essa tranquilidade que ele tem, que ele me transmite, essa paz toda. É o que mais eu gosto, né? Gosto que ele me tranquiliza sempre, né? Sempre ele tá aí me tranquilizando quando algo tá dando errado, ele tá aí falando, tá conversando comigo, tá me dando os conselhos, né? Então isso me faz gostar mais, né? Acaba mesmo fazendo com que a gente gosta mais. E você? Responde lá o prato preferido, não teu? O meu prato preferido é estrogonofe de frango com arroz. Isso aqui é a música do... É a música que nós compartilhamos, né? Não, o que eu gosto na Gleice primeiro, o caráter dela, além da gente ter se atraído fisicamente pela aparência, também o caráter dela, através do diálogo que a gente teve no início do nosso namoro, eu percebi muito desse jeito dela, do caráter verdadeiro, do jeito sincero, dos valores que ela, muito semelhante aos meus, né? A gente se deu muito bem nesse aspecto. Então, o que eu gosto muito dela é dessa firmeza de caráter, desse comprometimento, dessa disposição para o compromisso que eu sempre encontrei nela. E isso é que traz tranquilidade para a gente, isso é que faz a gente ser calmo, como ela diz, e transmitir calma um para o outro, né? Eu acho que a chave está nesse aspecto aí. Quando a gente compartilha valores e pode, adquire confiança naturalmente um no outro. E a comida, eu gosto muito de camarão, aquele estrogonofe de camarão que ela fez aí, marcou bastante o meu, né, o paladar. E mostra como eu gosto de comidas novas, assim, comidas diferentes. Eu sou muito simples em gosto de alimentos, assim, qualquer comida, geralmente bem feita, me agrada, mas o camarão realmente posso colocar na lista dos preferidos, né? E a música, a gente tem a música que foi executada no nosso casamento, que um dos nossos irmãos da igreja cantaram, né? Que é um hino bem levado assim ao casal, né? Que eu lembro até hoje do hino. E se quiser contar um trecho, tu lembra do título do hino? Eu e você, né? Eu e você, não sei quem canta, não lembro. Eu não lembro quem canta. Como se conheceram, a gente respondeu, né, que foi na igreja. E planos para o futuro, os nossos planos para o futuro é o da nossa casa, né? A gente tem esse plano aí de conquistar, né? Tá na agulha agora o nosso interesse. Tá voltado para isso, né? Tá voltado para isso, né? Conquistar isso aí. A gente quer, né? Tem esse sonho e esse desejo, a gente tem esse sonho diante de Deus, né? E a música né? Essa daí que ele falou, Eu e Você, que foi uma música que foi cantada, né? No nosso casamento. Que ela fala assim: eu e você somos a flor do mais lindo ser que Deus criou. Se alguém conhece. Eu e você, amor sem fim,
Foi Deus quem fez você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida fui te procurar, na certeza de que ia te encontrar, na medida certa pra lhe entender. No piscar de olhos, Deus trouxe você. Quando meu olhar vazio alcançou teu sorriso, Deus ouviu então a minha humilde oração, fez renascer a luz, um presente de Jesus. Graças a Deus. É isso aí. É considerado um presente de Jesus. Pronto, essa foi a música que nos marcou muito. Vamos aí para a 16ª pergunta, que é a pergunta do cantinho aí da nossa querida amiga lá da Ana Araújo, né? A lá da Ana Araújo, ela faz a pergunta assim: vocês trabalham em quê? Bem, respondendo aí a pergunta da nossa querida amiga, né? Ana Araújo, eu trabalho sim, né? Sou, além do trabalho de casa, lógico, né? Eu também trabalho com bolos, né? Doces, doces e salgados, né? A gente trabalha com isso e no momento a gente Teve que dar uma parada, né? teve que dar uma parada por conta desse problema todo, né, dessa situação toda que está ocorrendo e também por conta também da minha cirurgia, né, que eu fiz a cirurgia e o canto que a gente morava na época, que era lá que tinha os meus clientes, na época a gente teve que vir para cá, para a capital, e é uma localidade mais distante e por conta disso a gente deu essa paradinha aí no momento, mas eu trabalho com isso, trabalho com doces e salgados, mas no momento eu dei essa paradinha. E eu trabalho no Correio, eu estou há 7 meses já em trabalho remoto, porque faço parte do grupo de risco e a empresa distribuiu um memorando, um ofício, para liberar todo esse pessoal, até que haja segurança, até que haja uma solução para que a gente possa realizar o nosso trabalho normal. Pronto. Beleza. Respondida aí a pergunta da Ana. 17ª pergunta, que é a do nosso querido aí amigo, né, Marquinhos LS, né? O Marquinhos LS, ele pergunta assim: quem é mais paciente? Bem, para mim, quem é mais paciente é ele, né? Ele sempre tem essa paciência, como eu respondi ali. Ele sempre é essa pessoa mais paciente, essa pessoa que tem paciência comigo, tem paciência com as crianças. Ele é uma pessoa de escutar, de se você chegar para ele com um problema e você for conversar com ele, às vezes até meio que chateado, mas ele tem aquela paciência de escutar, de aconselhar. Ele é muito paciente. Eu sou paciente, mas nem tanto. Eu já não tenho tanta paciência. Ele já me supera e muito, né, nessa questão de paciência. Ele tem um pavio muito para tirar ele do sério é bem complicado, é bem difícil. Quer falar alguma coisa? Não, é isso, eu concordo. Nós dois apreciamos a paciência, né? A gente aprendeu que o valor dela, até mesmo na palavra de Deus diz que na vossa paciência possui as vossas almas. A gente percebe o valor da paciência para a preservação da paz, da preservação da vida, das relações, da unidade, da união entre as pessoas. A paciência é essencial, porque todos têm seus defeitos, seus altos e baixos. E a paciência mostra o ponto de ponderar, né? Ponderar tudo isso por um propósito maior, por um desejo que é muito mais importante do que ter razão. Eu tenho razão, então agora vai ser até o fim. Não, tem coisa melhor do que ter razão, né? É alcançar o seu objetivo maior na sua vida, ter propósito e realizar o alcance desse propósito. Paciência cai muito bem como uma ferramenta para alcançar isso. Aí espero que tenha respondido também. Vamos para a 18ª pergunta, que é da nossa querida, do nosso cantinho aí, né? Junto com a Alice, né? Do cantinho aí junto com a Alice. Ela pergunta: qual país vocês têm vontade de conhecer? Bem, sempre a gente às vezes conversa, a gente tem muita vontade de conhecer Portugal, né? É o país que a gente tem
esse desejo de conhecer, né? Que a gente ainda não conhece e tem vontade de ir lá, né? Então, quem sabe um dia, né? Espero ter respondido aí a pergunta da nossa amiga Alice, né? Vamos aí para a 19ª pergunta, né? A pergunta é do cantinho aí da Kátia Marques, né? A nossa querida amiga, né? Kátia Marques, ela quer saber qual filme marcou. O filme que mais nos marcou foi Um Amor para Recordar. Esse filme marcou muito a nossa, né, a nossa vida. 20ª pergunta, né? A Mônica, né? A Mônica, né? Mônica Covales, né? Ela pergunta assim: quantos anos estão juntos? A gente já até respondeu, né? A gente tem 21 anos e 8 meses, né? De casados. Que a gente está aí nessa trajetória, né? Espero ter respondido aí. Vem aí a pergunta da Empreendendo em casa, né? Empreendendo em Casa, 21ª Quem pergunta. é mais ciumento, né? A gente já demonstrou em ocasiões diferentes ciúmes um do outro, né? Que é legal, que é esperado, né? Entre um casal que se ama, que compartilha o sentimento do amor. Mas eu acho que que talvez se ultrapassou um pouco o limite, que se expressou melhor, se é que se pode chamar isso de melhor expressão, mas que se evidenciou melhor foi comigo, né? Logo no início do nosso relacionamento, aliás, ainda namorando, né? Foi que eu tive minhas crises de ciúme e deixei muito claro, né? Deixei muito claro que eu sou mais ciumento. Mas de lá para cá, graças a Deus, isso tem sido bem administrado e isso, a maturidade também faz a gente superar tudo isso. E o ciúme deixa de ser aquela coisa vexatória para ser apenas um cuidado, um zelo mútuo, né? De cada um. Vamos aí para a pergunta, né? Para a 22ª pergunta, que é a do nosso querido amigo aí, né? Do cantinho, Reginaldo Criativo. O Reginaldo Criativo, ele quer saber: qual sonho realizaram juntos com mais sacrifícios? Bem, o nosso sonho que a gente realizou junto com mais sacrifício foi o nosso carro. O nosso transporte, teve, né? Que unir nossas forças. Que a gente teve que se unir para poder ter isso aí, até porque a gente não morava aqui na capital, né? Na época, né? A gente é da capital, mas na época a gente não estava na capital, estava morando em outra cidade e a cidade era um pouco mais distante e todas as vezes que a gente vinha para visitar a família, a gente tinha que ter dinheiro para pagar ou um táxi ou, né, 20 ônibus com as crianças, né? Então era bem complicado. Então, pra gente esse foi o sacrifício, né, que a gente conquistou aí juntos, né, foi um sonho, né, uma realização, né? A gente realizou juntos isso aí. Essa questão desse nosso transporte, né? Do Reginaldo a pergunta do nosso querido amigo aí, Reginaldo Criativo, respondemos aí, né? Vem aí agora a pergunta, né? 23ª pergunta, que é aí do cantinho da nossa querida amiga, né? Marisa Rosa, né? Marisa Rosa e seus desafios. O que acontece? Ela pergunta assim, ela quer saber, né? Quantos anos de casamento? Também já 21 anos e 8 meses. A gente tá junto aí nessa trajetória, nessa jornada, né? Graças a Deus. É isso aí. Vamos aí para a 24ª pergunta, que é aí do cantinho da nossa querida amiga Merian Ferreira. A Merian Ferreira, ela quer saber quantos anos de diferença um do outro? 9 anos. Né? A gente tem 9 anos de diferença, né, um do outro. Ele é mais velho que eu, 9 anos, né? Vamos aí para a 25ª pergunta, que é daí do cantinho Receita de Casa. Ela pergunta assim, ela quer saber, né? Qual o maior mico juntos? Juntos é bom identificar isso, porque é aquele caso lá que tu falou, né? Juntos, nosso maior mico junto foi no início do nosso casamento, né? A gente tinha acabado de casar, novinho, né? Fazendo as compras. Fazendo as compras, saímos mortos de felizes, vamos fazer as nossas compras, né, do mês. E quando a gente chegou no mercado, a gente encheu aquele carrinho maravilhoso, cheio daquelas coisas que a gente queria trazer para casa. E quando a gente chegou no caixa para passar, não deu certo, né? Não tinha saído naquele dia, né? Eu acho que o nosso benefício o nosso benefício ainda não tinha saído, né? O benefício dele, o vale alimentação dele. E aí a gente teve, gente, que deixar aquele
aquele carrinho lá cheio de coisa e foi aquele constrangimento, claro, né? É. Todo mundo olhando pra gente, a gente tendo que deixar aquelas coisas todas ali de lado. Na hora eu fiquei muito envergonhada e pra mim foi um mico muito... Foi. Hoje a gente dá risada, né? Quando Foi a um gente mico. conversa sobre isso. Mas na época foi muito constrangedor, é tanto que a gente passou muito, acho que algum tempinho sem aparecer naquele mercado, né? A gente perdeu a fidelização do mercado por causa disso. A gente passou um bom tempo sem ir naquele mercado, que a gente ficou com bastante vergonha mesmo, de verdade. Isso foi um mico. Não. Respondida aí a pergunta. Mico conjunto. Mico conjunto, gente. Vamos aí para a 26ª pergunta, né? Que é daí do cantinho, né, da nossa amiga Beatriz Prates, né? A Beatriz Prates, ela pergunta assim, ela quer saber quanto tempo de casados, qual a maior dificuldade, né, ao longo do casamento? Bem, essa pergunta a gente já respondeu, né? A primeira parte a gente já respondeu aí a pergunta e eu vou responder aí a segunda pergunta que ela me fez, que qual foi a maior dificuldade? A dificuldade foi logo no começo, né? No começo do nosso relacionamento, a gente passou por algumas dificuldades sim, porque todo casal passa, né? Mas graças a Deus conseguimos passar por cima e recuperar, né? Passamos por cima de tudo, dessas lutas, desses problemas todos. E espero ter respondido aí a sua pergunta. A dificuldade foi só isso mesmo. A nossa dificuldade maior só foi essa. Adaptação, por ela ser mais nova que eu e pra gente... É aquela questão da convivência, os primeiros anos, né? Dizem, o pessoal até diz que isso é normal. Então, essa dificuldade a gente considera a maior, porque foi, graças a Deus, a gente foi resolvendo nossas diferenças e fomos entendendo o nosso propósito maior, que era de permanecer juntos e nos adaptarmos, e cada um fazer as suas concessões necessárias para ser feliz em uma unidade, né? Como família. Por isso que a nossa bênção maior é a família, permanência da nossa união como casado. Então faz parte disso aí também, dessa pergunta. Até porque, assim, quando a gente casou, eu era muito nova, né? Na época eu era muito nova e sempre tinha aqueles probleminha, né? A gente muito novo, quando casa, a convivência a dois já é difícil, né? Quando você namora é uma coisa, quando você vai passar a conviver, né, os dois juntos no mesmo teto, você vai passar realmente a conhecer a pessoa de verdade. Quando você namora, você não conhece a pessoa, você vai ter conhecimento daquela pessoa a partir do momento que você vai conviver junto. Quando você vai conviver junto, aí sim você vai saber os estresses que aquela pessoa tem, aquela pessoa vai saber o estresse que o outro tem, e aí gera sempre aquelas discussõezinhas bobas, né, no começo do relacionamento. E às vezes nem sempre conseguem, né, ir além. A gente, graças a Deus, a gente sempre parava e conversava os dois juntos e dizia, olha, não é assim, desse jeito, e aí foi dando certo, né? E aí tá até hoje, né? Graças a Deus. Teve o fato também de eu ter sido criado pela minha avó, o seu neto mais velho, e fui adotado pela minha avó, e dizem, né, que também a gente fica meio mimado, meio acostumado, mal acostumado. Talvez isso também tenha contribuído, né? Mas eu fui muito bem criado, graças a Deus. Mas eu acho que a gente tem a dificuldade de enfrentar a autonomia, a independência, quando a gente está acostumado com pessoas tão maduras, tão experientes, né? Como nossos avós, tão carinhosos com a gente. Então foi isso mesmo, esse período de adaptação, né, que a gente teve. Isso. Pronto, espero ter respondido aí a nossa querida amiga, né, Beatriz Prates, né? Vamos aí para a 27ª pergunta, que é da nossa amiga aí, Mari Help, né? A Mari Help, ela quer saber quanto tempo de casados e filhos. Nós já respondemos, né, essa pergunta, e filhos também. Filhos a gente tem 3, né, e casados vamos fazer 22 anos, 21 anos e 8 meses. Vamos aí para a 28ª pergunta, né, que é a última, né? Cleide. A última pergunta, que é da Cleide Sarinha, né, do cantinho aí, Cleide Sarinha. A Cleide Sarinha quer saber, no canal, né, seu esposo sempre apoiou e trabalhou junto? Nunca interferiu? Bem, no começo eu praticamente comecei sozinha, né? Comecei sozinha na questão dos amigos, algumas coisas desse tipo. Mas também sempre me apoiando, nunca foi contra, né? Quando eu criei o cantinho, ele sempre me apoiou muito. A princípio tive o apoio não só dele, né? Quero aqui deixar claro também que não tive o apoio só dele, né? Quando eu criei esse cantinho,
uma das pessoas que me apoiaram, que me apoiou bastante mesmo e sempre falava para mim, não, você vai conseguir, vai em frente e vai dar certo, foi a minha cunhada, né, a Valdelene. A Valdelene Rodrigues, né, ela vai assistir esse vídeo, ela vai ver. Ela foi uma das pessoas que me apoiou bastante, bastante Estimulou, né? mesmo, me estimulou muito. A princípio, eu era muito envergonhada para fazer algumas receitas, algumas coisinhas, e ela sempre me dando esse apoio, dizendo, você vai conseguir, vai postando, vai fazendo, que você vai perdendo a vergonha, você vai ficar menos tímida, porque no começo eu realmente era bastante tímida. E quando me disseram que eu ia ter que gravar, né, fazer lives, né, ia ter que aparecer no ao vivo para vocês, foi uma das coisas que eu mais bati na tecla, até com ele mesmo, eu dizia, meu amor, eu não tenho essa coragem de aparecer no ao vivo, eu sou muito tímida, sou muito envergonhada, eu não vou saber falar na hora, eu vou ficar sem saber o que dizer, né? É tanto que eu não queria fazer, é tanto que eu até cheguei a brincar, né? Eu dizia, olha, só vou fazer live quando eu completar os meus 1000 amigos, né? Meus 1000 inscritos aí. E quando chegou esse dia, né, que completou, ele ainda brincou comigo, disse assim, tu disse que ia fazer, né, uma live de agradecimento e tal. E eu olhei e disse assim, não, mas eu acho que eu não vou fazer, eu não consigo, eu sou muito envergonhada. Mas graças a Deus eu tive o apoio dele, que estava do meu lado, que sempre me apoiou. Que entende de vergonha, né? Eu entendo de vergonha, então E eu também posso de falar. alguns amigos, gente. Alguns amigos, né, que tiveram comigo presente na minha primeira live, aí no meu primeiro ao vivo, que eu não posso esquecer. Foram pessoas muito bacanas, pessoas que estiveram comigo, me aconselhando, me dando altos conselhos e me ajudando na primeira live, que eu não sabia de nada, não sabia fazer nada, e essas pessoas, elas estiveram comigo no momento, que foi aí, né, a nossa amiga Lari Lima, né, a nossa amiga Andréa Ferreira, a Moedas. Eu tive o apoio, Junto com a Alice, né? junto com a Alice, tive o apoio dessas pessoas que ficaram ali do meu lado, dizendo, Gleice, calma, vai dar certo, né, vai dar certo, é assim mesmo, é a sua primeira live, fica tranquila, você vai conseguir. Quem assistir a primeira vai ver o que eu tô falando, que foi muito complicado. Mas respondendo a sua pergunta, ele é o meu braço direito, né? Ele é a pessoa que sempre está comigo, nos momentos bons, nos momentos ruins, e sempre ele está me apoiando em tudo que eu quero fazer. Não só no caso desse cantinho, mas é em tudo, em tudo. Se por acaso eu falar assim, amor, eu quero fazer isso, ele está ali sempre me apoiando, dizendo, amor, faça, você vai conseguir, você tem inteligência para isso, vai dar certo. Então, esse apoio dele para mim é muito importante, né? Muito importante porque isso mostra que o casal ele confia um no outro, ele acredita um no outro, ele acredita no seu potencial, né? Então, para mim, ele é o meu braço direito sempre, né? Sempre me apoiou e tá me apoiando até hoje, né? Tanto que quando eu vou entrar aqui no ao vivo com vocês, ele que me ajuda. Espero ter respondido aí, né, todos vocês, né, as perguntas encerraram e a gente espera ter respondido cada um de vocês com muito amor e carinho, né, aqui a gente está terminando aqui a nossa perguntas e respostas, né, para vocês e aqueles que chegarem para assistir aí o nosso vídeo, se identificarem com a gente, né, e ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, que vocês possam estar se inscrevendo no canal, possam estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações do nosso trabalho e se puder, né, gente, deixar aí Compartilha, dá aquele joinha. muita curtida para nós, né? E compartilha, né? Compartilha aí os nossos trabalhinhos para que a gente possa ser, as pessoas possam tá vendo aí o nosso trabalho, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que fizeram essas perguntas aí para nós, né, para tirar aí a timidez, né, da minha produção aí, né, do meu esposo. É isso aí. Obrigado, né? Meu muito obrigada a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau. Beijo a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!